Pessoal, eu percebi que vocês gostaram bastante da história do lobo e os 7 cabritinhos e como tem muita gente pedindo para trazer a continuação, eu decidi trazer a história completa aqui no perfil. Tudo começou em uma casa na floresta onde a mãe da Chapeuzinho Vermelho disse que não tinha boas notícias sobre a vovó, pois ela estava muito doente e precisava que a garotinha levasse uma cesta de doces para ela. A Chapeuzinho Vermelho fica claramente preocupada com a notícia, mas se mostra relutante em levar a cesta de doces, pois já estava tarde da noite. Mesmo assim, ela decide levar a cesta de doces, pois a mãe dela insiste e diz que a vovó realmente estava muito mal e precisava dela. Pouco antes dela sair, a mamãe deixa bem claro que ela jamais deveria falar com estranhos e a garotinha sai de casa para levar os doces para a vovó. Assim que começou a viagem, a Chapeuzinho Vermelho já ficou aterrorizada, pois estava muito escuro na floresta e ela decide usar uma lanterna que estava levando para iluminar o caminho. Conforme ela foi caminhando, a garotinha começou a se deparar com animais mortos pela floresta que tinham sido abatidos com requintes de crueldade, pois faltavam até mesmo algumas partes de seus corpos. Até que ela encontra um coelho que diz que ela precisava sair daquele lugar o mais rápido possível, pois tinha um monstro na floresta e o mesmo acabaria acontecendo com ela. He did it. You need to run. Get out of here as fast as you can. Go now. Ela então continua em frente em meio à escuridão da floresta até que aquele lobo miserável acaba encontrando no caminho e se aproxima para conversar com ela. Hello, little girl. What are you doing at this forest at this time? Com aquela mesma voz bizarra, ele pergunta o que ela fazia na floresta tão tarde. Totalmente assustada, ela pergunta quem era aquele estranho. Ele responde que era o lobo, mas a Chapeuzinho Vermelho diz que a mãe dela disse para não falar com estranhos, mas o lobo insiste dizendo que ela poderia confiar nele, pois ele era o novo amigo dela. Agora, ele então pergunta para onde ela estava indo e devido ao medo que estava sentindo, ela decide falar que estava indo para a casa da vovó, pois ela estava muito doente e precisava da ajuda dela. Após receber a informação, o lobo fica com aquela cara bizarra e, por ser mais rápido, ele deixa a Chapeuzinho Vermelho na floresta e decide ir até a casa da vovó para cometer suas atrocidades antes mesmo que a garotinha chegasse até lá. Imediatamente ele bate na porta e a vovó pergunta quem estava batendo mais. Como já esperava sua neta que iria trazer os doces, a pobre velhinha abre a porta sem imaginar o que a aguardava do lado de fora. Pouco antes de morrer, a vovó ainda pede por favor para que sua neta não fosse até lá, pois o lobo também iria pegá-la. Enquanto isso, a Chapeuzinho Vermelho continuava caminhando pela floresta sem nem imaginar que o lobo já tinha mandado a vovó para o outro mundo da maneira brutal, como ele sempre faz com todos em seu caminho. Enquanto isso, a Chapeuzinho Vermelho continuava atravessando a floresta e chega a dizer que precisava se apressar antes que algo acontecesse com sua avó, sem saber que a velha já estava morta. Ela diz também que aquele lobo era assustador e se pergunta para onde ele foi, pois já fazia muito tempo que ele tinha desaparecido na floresta. Porém, o que ela não sabia era que depois de massacrar brutalmente a vovó, o lobo conseguiu voltar rapidamente e encontrar novamente em meio à floresta, e isso só vai deixando a garota cada vez mais traumatizada. Depois de um tempo, a Chapeuzinho Vermelho finalmente chega na casa da vovó, porém o lugar estava completamente escuro e ela até se pergunta por que mesmo assim a porta estava aberta. Após entrar na casa, a Chapeuzinho começa a vasculhar a casa, se perguntando onde estaria a vovó, até que ela vê a imagem perturbadora do lobo a observando pela janela, e é nesse momento que percebemos o quão cretino esse lobo é. Ele já poderia ter acabado com a raça da garotinha há muito tempo, mas por ser um lunático, ele preferiu ficar se divertindo enquanto traumatizava cada vez mais a Chapeuzinho Vermelho. Após ver o lobo mais uma vez, ela diz que precisava se esconder antes que aquela coisa a encontrasse mais. Quando abre a porta do quarto, a garotinha finalmente encontra a vovó lá dentro. Porém, ao invés de causar uma sensação de conforto, a garota fica ainda mais perturbada. Come closer. 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 Your brain is gone.
return. Pouco antes de morrer, a Chapeuzinho disse palavras muito parecidas com as do coelho e da vovó quando foram pegos pelo lobo. Porém, ela direcionou a fala para sua mãe dizendo que ela não poderia escapar do lobo. Logo em seguida, somos levados até a casa da mãe da Chapeuzinho Vermelho, onde podemos ver que o lobo miserável também já tinha chegado até lá e a mãe da Chapeuzinho Vermelho também já não tinha mais salvação. E para a história fazer sentido daqui para frente, eu preciso dar uma explicação básica para que vocês entendam. A história do lobo e os 7 cabritinhos se passou antes da história da Chapeuzinho Vermelho e essa próxima parte é a continuação da série na ordem cronológica original. De volta à casa da Chapeuzinho Vermelho, logo tivemos a confirmação que a mãe dela também foi pega pelo lobo, pois ela já estava morta, e vemos um pequeno flashback onde aparece a garotinha e a vovó que também foram pegas pelo lobo. Nesse momento que a história se conecta com o fim da morte dos cabritinhos, onde vemos o caçador pegando sua arma para ir caçar o lobo pela floresta. Após andar bastante pela mata, o caçador acaba se deparando com os animais que foram mortos pelo lobo, e é nesse momento que ele descobre que aquela coisa não era um lobo comum, já que as almas de todos aqueles animais mortos pelo lobo ficavam aprisionadas e o único jeito deles se libertarem seria se aquele monstro fosse morto. He's not just a wolf. You need to kill him. He has our souls. Save me, please. Após receber essa informação, o caçador continua caminhando pela floresta, mas chega a se questionar se poderia estar tendo alucinações, já que é pouco provável que animais mortos consigam falar. Após mais um tempo, o caçador finalmente chega na casa da Chapeuzinho Vermelho e entra para ver se encontra alguma coisa, até que ele começa a sentir um cheiro forte que vinha de uma porta e decide ir verificar. Porém, não demorou muito para ele descobrir que aquele cheiro de carniça na verdade era da mãe da Chapeuzinho Vermelho, que já estava morta há uma semana e seu corpo já estava em estado avançado de decomposição. Nesse momento, ele encontra também uma carta onde diz, abre aspas, não sei por quanto tempo vou me esconder, sinto que ele está se aproximando, você será o próximo, fecha aspas. Logo em seguida ele dá mais uma olhada no local e acaba se dando de cara com o lobo observando na janela. Após acertar um chumbo grosso no olho do lobo, o monstro desaparece da janela, mas logo em seguida aparece bem atrás do caçador e ele já ganha uma massagem básica na cara para começar o aquecimento. Bullets don't work, Hansel. It's too late to save them. Já com o rosto bastante deformado, o caçador chega à conclusão que deveria correr dali o mais rápido possível antes que o lobo o pegasse. Após correr por mais um tempo em meio à floresta escura, o caçador chega até a casa da vovó e tira a conclusão de que aquela devia ser a casa da outra vítima do monstro e decide entrar imediatamente para se abrigar da criatura. Como a entrada estava bloqueada com um móvel pesado, o caçador acreditava que o lobo não conseguiria entrar até que o monstro parou de bater e logo em seguida podemos escutar o barulho de uma janela quebrando.
Após encontrar o corpo da Chapeuzinho Vermelho brutalmente esmigalhado, o caçador decide que iria se esconder dentro do quarto, mas antes mesmo de entrar ele já conseguia sentir o cheiro forte de carniça que estava vindo lá de dentro. Assim que entrou, o caçador deu de cara com a vovó, que já estava em estado de decomposição avançado, sentada na cadeira, e até chega a falar que não queria ser a próxima vítima desse lobo miserável. Porém, logo em seguida a criatura aparece abraçando o corpo da vovó por trás da cadeira. You have nowhere to escape. Your fate is sealed. You will end up like them. Nesse momento fica claro que esse lobo parece gostar sempre de amassar o rosto de suas vítimas, pois todas sempre terminam com a face completamente desfigurada. Para deixar tudo ainda pior, como o caçador não foi capaz de derrotar o lobo, a alma dele também acabou sendo aprisionada pelo lobo junto com todas as outras que estavam depositando suas esperanças nele. A seguir vem a história dos Três Porquinhos, que é uma continuação direta da história da Chapeuzinho Vermelho, pois apesar dos acontecimentos serem muito parecidos com a história dos Três Porquinhos originais, onde um deles constrói a casa de palha pois era o mais preguiçoso, mas também é o menos protegido, o segundo porquinho construiu a sua casa de madeira e dessa maneira acabou ficando mais seguro que seu irmão, e o terceiro porquinho que decidiu se esforçar mais que seus dois irmãos e construiu uma casa de tijolos e cimento, ganhando assim uma proteção superior aos seus outros irmãos. Nessa versão, o lobo que aparece é a criatura amaldiçoada das histórias anteriores, inclusive ele está até mesmo com o olho e o peito perfurado por causa do chumbo grosso que levou do caçador. Essa história funciona como um jogo de computador onde precisamos ajudar os porquinhos a construírem suas casas. Assim que escolhemos o primeiro porquinho, ele pergunta, de acordo com a história que já ouvimos, qual o material seria utilizado para construir seu barraco, e obviamente é a palha. Após selecionarmos o material correto, o porquinho ainda agradece por termos o ajudado, pois agora ele poderia se proteger do lobo. Mal sabia ele que essa casa de palha não seguraria nem o lobo original da história e muito menos esse monstro amaldiçoado que vai atrás deles. Assim que a noite chega, ele diz que era hora de se esconder em casa e entra para se abrigar com toda a confiança. Porém, esse otimismo não dura muito tempo, pois logo aquele lobo cretino chega na casa do primeiro porquinho com sede para executar seus atos de extrema crueldade. Let me in, little pig. I won't destroy your house. We can be friends. Sure.
foi nesse momento que a história original é corrompida, pois após o lobo bufar sobre a casa de palha, o porquinho correria para a casa de madeira do irmão. Porém, nessa versão o porquinho é brutalmente executado pelo lobo sem nenhuma chance de correr. Após sacrificar o porquinho da casa de palha, o segundo porquinho precisa construir sua casa de madeira urgentemente, pois o lobo estava chegando e ele precisava de proteção. Porém, nesse momento aparece o espírito do caçador pedindo para que o porquinho o salvasse. O porquinho então constrói sua casa de madeira e quando a noite chega, o lobo tenta invadir usando a estratégia de que seria o primeiro irmão do porquinho que já estava morto. Porém, ele não acredita facilmente nessa farsa e diz que se a pessoa do lado de fora realmente fosse seu irmão, deveria aparecer na janela e seu pedido é imediatamente atendido. Após ser brutalmente amassado pelo lobo, o porquinho chega a se perguntar se estava morto e se pergunta onde estava seu irmão, pois ele queria ver ele. Após isso, o segundo porquinho se comunica com seu irmão pedindo para salvá-los, mas para isso ele teria que se sacrificar colocando fogo em sua própria casa para matar o lobo, porém ele acabaria morrendo no processo e assim libertando todas as almas aprisionadas pelo lobo. Diferentemente da história original, nessa versão os irmãos mortos do terceiro porquinho o obrigam a construir a casa de tijolos e também a pegar um isqueiro e um galão de gasolina para poder churrascar o lobo dentro de casa. Quando à noite chega, o lobo aparece novamente para ir até a casa do terceiro porco, mas quando chega lá se surpreende, pois além da porta já estar aberta, o porco ainda convida para entrar e o pegar. Assim que o lobo entra com sua risada bizarra, o porquinho imediatamente coloca fogo na casa inteira e os dois ardem nas chamas juntos. Após ser completamente tostado, a verdadeira alma do lobo surge sob a forma de um garotinho dizendo que havia sido corrompido e a bruxa tinha feito aquilo com ele e devido ao seu desejo de vingança agora ele queimaria eternamente no inferno. Porém, esse miserável não se arrependeu nem um pouco de todas as atrocidades que tinha feito e chega a falar que não se arrependia de nada, pois tinha gostado de tudo que havia feito. Ele então fala para Gretel que é irmã do caçador ir atrás da bruxa para libertar seu irmão, pois a alma dele não tinha sido salva como a dos outros e ele continuava aprisionado. Agora finalmente as almas de todos, com exceção a do caçador, finalmente puderam descansar em paz.